começando mais um episódio de Pironicast. O seu podcast acadêmico da área da saúde. Eu sou o Pedro. E eu sou a Amanda. E eu sou o Felipe. E hoje a gente tá aqui com um convidado mais que especial, não é, Amanda? Estamos aqui com o Dr. Rodrigo Fernandes. Muito obrigada, doutor, pelo seu tempo e a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. O doutor foi formado pela Universidade Federal de Alagoas em 2017 e hoje ele é médico plantonista aqui dos hospitais aqui de serviço e um colaborador também de um podcast bastante conhecido, que é o Papo de Clínica, né? No caso, o Instagram, né? Isso. O Instagram. É os dois. Agora tem Instagram e podcast, né? Isso. E também é instrutor de ATLS, que é muito importante. Isso. Então, Rodrigo, se apresenta aí pra gente. Obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer. Fui convidado pela pessoa do Felipe e aqui sendo muito bem recebido por vocês. E, honestamente, confesso que eu estou até emocionado de ver os estudantes assim envolvidos com uma coisa que é tão, até pouco tempo atrás, outsider da medicina, né? Esse lance de comunicação, de podcast. Então, eu acho muito importante a gente compartilhar aqui experiências, compartilhar aqui vivências, compartilhar aqui conhecimentos até, para que a medicina deixe de ser essa coisa mais elitizada, entre aspas, pelo amor de Deus, para ser algo acessível e visível a todos, tanto as pessoas da área como fora da área, porque isso é o que traz, no final das contas, humanização, não é? Perfeito. Acho que o médico que só de medicina sabe, nem de medicina sabe, né? Aquela Já frase dizia famosa. O poeta. Pois é. Então, a gente vai falar hoje com o Dr. Rodrigo. É muito comum quando a pessoa se forma, ficar na dúvida se entra na residência, se vai fazer um ano de plantão para juntar dinheiro. E é muito comum a pessoa decidir por esse um ano. Então a gente vai bater um papo sobre isso, né? Isso. Recém-formado na emergência, que é onde a maioria de nós vai parar, né? A gente fala assim, inclusive, nas aulas a gente já fala, você tá lá na UPA, chega um paciente assim pra você, porque realmente é o que acontece. E assim, até para quem faz residência, muitas vezes acaba procurando um plantão fora, né? E o que cabe ali na escala da residência é esse plantão na emergência. Perfeito. Sem E dúvida. aí, doutor? Tá. O que você acha? Como é que foi pra você? Maravilha. Começo dizendo que, obviamente, não tem certo, nem tem caminho certo, nem caminho errado. Existe o caminho mais seguro, né? O caminho planejado, que é aquele que você, ao se formar, já emenda direto na residência, ou seja, você começa a ser médico no ambiente supervisionado por profissionais mais experientes. Porém, é aquela coisa, pensa direitinho comigo, a residência ela vai definir o profissional que você vai ser lá para frente. Da mesma maneira que o estudante do ensino médio muitas vezes não sabe bem o que quer, se quer medicina, direito, engenharia, enfermagem, que seja, muitas vezes um médico recém-formado também não sabe o que quer. Aí imagine definir a sua vida inteira dali para frente com cirurgia e na frente, lá depois de 10 anos, lá você perceber que você não gosta daquilo, se arrependeu, né? Então, assim, isso é uma dúvida muito pouco falada, eu diria, no meio médico. Essa cultura que, como eu disse, é o caminho mais correto, você se formar e ir direto para a residência, mas se você não sabe ainda exatamente o que quer fazer, o que pode acontecer com todo mundo, eu não vejo nada de errado em você optar por tirar um ano, entre aspas, sabático, para poder sentir na pele como que é a rotina do dia a dia e assim se identificar de fato com o que você gosta de fazer. Uma das coisas que eu percebi quando me formei é que existe uma diferença muito grande entre o que você gosta de estudar e o que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, achava a cirurgia sensacional, até hoje acho interessantíssima, fantástica. Mas aí, como é que é a rotina do cirurgião? Chega cedo, aí vai operar paciente, aí depois que terminar a cirurgia do paciente, você vai para o ambulatório, aí depois você vai ter que voltar para o hospital para dar alta para o seu paciente. No outro dia você vai ter que chegar mais cedo ainda para poder ver o paciente que você operou no dia anterior, para ver se pode dar alta, para poder operar os próximos. E aí quando está em casa, no fim de semana, cansado, numa boa, te ligam porque o paciente viscerou. Então assim, por mais que você ache interessante, fantástico e tudo, você realmente quer passar a sua vida assim? Isso vai te trazer prazer? Enquanto que, por outro lado, eu olhava assim, poxa, a hematologia é uma coisa tão assim, abstrata, tão distante assim, não me identifico tanto. Mas aí quando você olha a rotina do hematologista, poxa, o cara tem um consultório lá no horário certinho, em que ele atende com calma, onde ele faz seu raciocínio com calma e onde ele consegue ajudar muita gente, fora que também o perfil de paciente é outro. Eu, de maneira geral, noto que o paciente do hematologista é um paciente muito colaborativo, é um paciente que realmente se entrega mesmo às orientações médicas, cumpre direitinho os remédios e tudo, diferentemente, por exemplo, do ambulatório de cardiologia ou de endocrinologia, em que os pacientes são extremamente, não todos, claro, né, mas a tendência é que eles sejam bem pouco aderentes ao tratamento. Só quem já viveu, né? sabe. Pois é. Então, é isso que você tem que avaliar. O perfil, primeiro, de rotina que você quer. Segundo, o perfil de paciente que você quer.
E terceiro, aí sim, afinidade por estudo. Porque, honestamente, vários assuntos que não me interessavam quando eu era estudante, hoje em dia me interessam muito mais. Porque a rotina de lidar com esse perfil de paciente, ao qual eu me identifico, é muito mais prazerosa, é muito mais acessível para mim. Então, cuidado para não cair nessa armadilha, vocês enquanto estudantes, de confundir o que você gosta de estudar com o que você gosta de fazer. Abre esse olho aí, porque isso vai te ajudar a no futuro escolher adequadamente a sua residência. Perfeito. E como você estava falando antes, assim, eu acho que não só o dinheiro desse 1 ano que você antes da residência, mas acho que a casca que você cria também prepara você para a residência. Você pensa assim também? Assim, é uma consequência essa casca, claro, né? Porém, seria melhor se essa casca fosse adquirida sob supervisão, né? Perfeito. Então, também, foi ótimo você ter perguntado isso, Pedro, porque vai do bom senso também da pessoa. A pessoa é recém-formada, certo? Qual é o melhor local para ela começar a trabalhar? Uma UTI? Uma enfermaria de alta complexidade, né? Não. De maneira, novamente, geral, os caminhos mais recomendados para recém-formado é residência. Caso você não saiba ainda que residência você vai fazer, ou então, por uma infelicidade, você não passou na que você queria e você quer tentar de novo, você pode trabalhar em PSF, de preferência aqueles PSFs que têm programas de matriciamento, em que o especialista, ao ser convocado, vai lá discutir o caso com você. É aquele programa em que o médico do PSF, ele não manda o paciente para o especialista, não. Ele reúne os pacientes que ele quer discutir com o especialista e ele discute. Isso aí é uma semi-residência, digamos assim, sabe? É um caminho muito bom. E outro caminho também, muitas vezes esquecido, mas que é muito interessante, é o caminho militar. Esse eu não me identifico, Rodrigo, mas vários amigos meus se identificam. E assim, o bom do serviço militar é que geralmente são casos simples e que envolvem mais serviços burocráticos. Então você não fica exatamente no olho do furacão, tendo que tomar decisões críticas no momento da pressa, no momento da pressão, sabe? Então dá tempo de você sentir a rotina, de você se adaptar, né? Geralmente os pacientes que você atende lá são pacientes marcados, então também é uma rotina bem segura e até que tem uma perspectiva de carreira também, caso você se identifique de repente com o meio militar. Então eu diria que esses 3 são os caminhos mais seguros para ser informado. Agora, claro que tem a questão dos plantões, né? Que não tem como você fugir disso. Então, assim, pessoal, sobre a escolha de plantão, ponto crucial. Assim que se formar, não vá dar plantão em lugar onde você está sozinho. Perfeito. A maior armadilha que um recém-formado pode cair, na minha opinião, é você ouvir, plantão de baixa complexidade, só faixa verde, entendeu? Lá em Cafundó, sabe, do Judas. Que não tem nada de recurso, não tem nenhum elétrico. Não é que plantão de baixa complexidade, não. É que a unidade é mais estruturada. Porque o paciente, quando está grave, ele não escolhe ir para o Einstein ou ir para a UPA. Ele vai para o mais perto que tem. Próximo. Entendeu? Então, assim, é melhor, em vez de pegar um plantão dito de baixa complexidade, que na verdade só tem baixos recursos mesmo, em vez de pegar um plantão no lugar aí, é melhor dar plantão numa UPA, que pode não ter tudo, mas tem tubo, tem carrinho de parada, tem desfibrilador que funciona, tem drogas básicas para pelo menos estabilizar um paciente, uma noradrenalina, uma adrenalina, um antiarrítmico. Isso é o que você tem que buscar, né? A primeira coisa é isso, olhar se a estrutura é mínima para poder estabilizar um paciente grave. E assim, Rodrigo, acho que também tem um colega lá para te ajudar, que já tem mais experiência, Exato. Que, por exemplo, naquela hora de passar um tubo ali no paciente que tem uma viária mais difícil, tá lá junto com você, até para passar as coisas para você. Recentemente eu tenho visto muito recém-formados pegando plantão em dupla. Já ouviu isso? Já ouviu falar? O que é que você acha disso? Não só vi, como eu fiz isso. Meu primeiro plantão foi em dupla. Assim, é bom para o apoio moral, realmente, né? Você, de verdade mesmo, sem resenha. A gente, só de ter um colega do lado e discutir aquele caso com um colega, a gente já percebe que flui melhor, né? Você fica menos travoso. Porém, lembrando aquilo, né? Um cego não pode guiar outro cego, né? Senão cairão os dois na mesma cova, já dizia Jesus Cristo. Então, é importante que tenha um terceiro colega mais experiente a quem você possa retirar suas dúvidas. E eu tinha isso. Eu, ao me informar, de plantão com minha colega de turma que foi comigo, Marina, e no plantão tinha a Isabelle, que era uma veterana minha da UFAL, a quem, nesse dia, eu pedi ajuda para ela várias vezes com as coisas mais simples do mundo. E, assim, ela foi muito solícita comigo, sabe? Assim, não só ela, como também outras pessoas. Eu lembro que Diego Gregório, que hoje é cirurgião cardiovascular, quando eu comecei a dar plantão em UPA, chegou um caso lá que eu fiquei bastante em dúvida. Um paciente que tinha se intoxicado por cocaína
E aí o paciente chegou hipertenso, taquicárdico, bem agitado. Aí eu vi, pô, hipertenso, taquicárdico, eu vou fazer um beta-bloqueador. Mas aí antes de prescrever, ele já tá rindo, né? O Felipe já sabia. Pois é. Então, né, é o que se chama de inexperiência, né? Mas aí antes de prescrever, me deu aquela travada. Rapaz, vou chamar, vou ver se ele tá ocupado, ver se ele pode me ajudar. Ele tava chegando, pisando no consultório. Eu, Diego, vem cá. Aí falei pra ele, ele foi lá na hora e falou... Ótimo. Ele mesmo já foi pegando a tesoura, já foi cortando a camisa do paciente, monitorizando o paciente, falando para a enfermeira pegar a diazepam, fazendo a veia do paciente. E ao fazer isso, ao terminar, ele virou para mim e me explicou: Rodrigo, não pode fazer beta-bloqueador não, porque a cocaína ela vai estimular tudo que é receptor adrenérgico. Alfa, beta, se você fizer só o beta-bloqueador, vai sobrar os alfas para poder reagir e o paciente vai infartar. Entendeu? Então... esse aprendizado, para mim, poxa, naquela hora fez toda a diferença. Assim como também, não só o aprendizado teórico disso daí, mas também a postura dele, de chegar assim, alguém pediu ajuda, cara, ele não titubeou, ele não julgou, ele não disse, poxa, pegou plantão pra quê, você não sabe, entendeu? Não, ele simplesmente foi lá, ajudou, fez a urgência, depois virou e me deu um feedback sincero. Cara, isso eu levei pra vida. Toda vez que alguém me pede minha opinião, me ajuda e tal, eu tento agir como eu vi o Diego agir comigo nesse dia. Indo para lá, vendo o paciente, resolvendo qualquer urgência lá e depois virando e dizendo, cara, a situação foi essa, eu fiz assim, assim, assim e tal, fique esperto com isso, né? Sempre com muita discrição, né? Não tem para que você gritar, nem falar nada, não, porque você não tem que, entre aspas, derrotar as pessoas. Você tem que ganhar as pessoas. Perfeito. Você tem que fazer os outros crescer junto com você e não diminuir os outros para se sentir maior. Perfeito. E já puxando esse gancho, quando foi que você percebeu que estava preparado para dar um plantão sozinho? Eu não percebi. Eu dei vários... Sabe, é engraçado. Eu já até escrevi sobre isso. Esse tal ponto de virada, eu acho que não tem nenhum marcador assim que você sente. Simplesmente o tempo passa e quando você olha, você já passou. Aí você fica... É muito tipo, poxa, meu primeiro plantão, eu tava lá, aperreado com tudo, até para passar uma dipirona, você pensa, meu Deus, o paciente vai fazer uma plasia medular agora. Que na verdade é granulocitose, né? Pois é. E aí, qualquer coisa para você é motivo de estresse. Aí de repente você dá um plantão onde atende 3 AVCs, tromboliza um, faz uma cardioversão elétrica, entuba outro, passa um central ali e tal, e olha para trás e nem cansou. Aí nessa hora que você, às vezes, né, quando você se permite pensar, você fica, poxa, velho, eu fiz tudo isso e nem senti, entendeu? Então, quando foi que ocorreu esse ponto de virada? Não sei, simplesmente você olha pra trás e vê que passou, sabe? Uma hora... Até como acadêmico, assim, eu pergunto pro Felipe, como é que eu consigo ficar assim, tipo, que nem você? Quando é que isso vai acontecer? Assim, porque eu sinto que eu tô aprendendo e que não vai acontecer nada, eu vou permanecer no mesmo lugar e depois o Felipe fala, não, mas, tipo... Eu já fui seu monitor um tempo atrás, antes você era bem pior, tá lembrando? Ele nunca falou isso. A sinceridade é tudo, né? Ele nunca falou isso. Exatamente falou. Mas assim, é interessante, né? Como a medicina tem muito disso. Até, por exemplo, uma monitoria, ou até um colega que está mais à frente, né? De passar os conhecimentos, assim, né? Então, acho que isso é um ponto muito válido. Mas assim, Rodrigo, como é que foi essa experiência do teu primeiro plantão? Tu já foi pra vermelha direto? Já foi pra verde? Como é que foi? Pra amarela? Graças a Deus, no meu primeiro plantão, os colegas mais experientes, eles tinham ciência de serem mais experientes que eu, que estava começando, e falaram, não, bicho, relaxa, hoje você que está começando só toca a porta. E aí qualquer caso grave, eu atendo e te chamo para você ver. E assim ocorreu. E eu achei maravilhoso, porque realmente o fato de você começar atendendo os pacientes verdes, mais simples, não te dá confiança. Não adianta você pegar um recém-formado, olhando do ponto de vista de chefe de plantão agora, sabe? Não adianta você pegar um recém-formado e botar ele na vermelha, porque ele nem vai resolver aquilo dali, ele vai se aperrear, capaz de haver falha na comunicação com o paciente, com a família e criar mais problema. Enquanto isso, a porta também não vai ser tocada. Então é melhor colocar as pessoas para resolver aquilo que elas têm capacidade de resolver naquele momento. O que não é desculpa para você, beleza, você é recém-formado, você toca a sua porta hoje. Mas você não pode ficar só na porta para sempre, né? Uma hora você vai ter que ir lá atender uma vermelha, ou atender outra. E às vezes você tem que dar um empurrãozinho na pessoa, né? Então assim, eu, na UPA pelo menos, quando chegava para mim um recém-formado, eu dizia, não, relaxa, cara, você só toca a porta hoje, assim como foi comigo, e se chegar um vermelho eu atendo e te chamo, tá?
Ah, muito bem, passar 1, 2, 3 plantões e pronto. Eu dizia, ó, já tá experientezinho, né? Vou começar a atender amarelo, bora. Aí pronto, ó, já tem 2 amarelinhos aí, né? Já tá mais enrolado, o próximo vermelho é seu. Aí, não, mas não tenho segurança não. Aí, não se preocupe, eu vou chegar junto de você, mas quem vai atender é você. No caso, doutor, ficam 2 médicos por plantão, normalmente. Então, depende do local. Tá. Na UPA Trapiche, que foi onde eu trabalhei por muitos anos, lá são 4 clínicos de dia e um ortopedista e um pediatra. Já à noite são 3 clínicos para tudo. E aí a gente se dividia por bom senso, né? Quem é mais experiente vai para a vermelha, vê os casos da vermelha, e quem é menos experiente fica na porta. E quem é intermediário fica na amarela. E aí a gente vai conversando. Se houver dificuldade em algum momento, por exemplo, eu estou na vermelha, beleza, eu me considero o cara mais experiente do plantão, né? Os outros também. Mas aí o bicho pegou, chegou um monte de caso grave e tal, chama quem está na porta para me ajudar, aí também atendinho e tal. Se tiver dúvida, discute e assim por diante. Da mesma maneira de que se a vermelha tivesse completamente vazia, não tinha por que eu ficar na vermelha olhando para a parede. Eu ia para a porta e ajudava a tocar a porta para os pacientes não ficarem esperando. Doutor, uma pergunta assim que eu me faço muito, eu acho que todo mundo que está pertinho de se formar já se faz. Essa experiência é tempo ou é prática? Os dois. Uma coisa muito importante é o seguinte, é o que eu sempre costumo dizer, já falei isso milhões de vezes e acho importante repetir de novo. Medicina, baseada em evidências, que é o padrão ouro da medicina hoje em dia, é um tripé. É um tripé formado por uma coisa que vocês têm como aprender sozinhos, que é a literatura, né? As próprias evidências científicas e tudo, o protocolo, a conduta e tal. Outra coisa que não tem como ensinar, no máximo tem como dar exemplo, que é a ética, né? Isso é o que se traz de casa e é o que você exercita no dia a dia. E a terceira coisa, esse é o motivo pelo qual a gente faz internato, o motivo pelo qual a gente faz residência, o motivo pelo qual a gente, quando começa ao lado de pessoas mais experientes. É o julgamento clínico. De nada adianta eu saber exatamente o protocolo AVC, os miligramas de tenecteplase por quilo de peso, se eu não sei olhar para um paciente e concluir que aquilo de fato é um AVC e não uma hipoglicemia ou algum outro stroke mímico e assim trombolizar de forma inadequada a um paciente, sabe? Então, por isso que é fundamental você ter uma pessoa, um mentor, né, ou alguém que faça o papel de mentor naquele momento para poder transferir para você essa percepção, esse julgamento clínico. Eu acredito que o conhecimento acadêmico é muito em caixas, a gente recebe esse conhecimento em caixas. E a gente, quando sai, acredito que a gente tem que abrir elas e começar a juntar esse conhecimento junto com a prática. Então, por exemplo, eu acredito, já me falaram isso antes, que a pessoa sente que não sabe. Eu sinto que não sei. A gente vai entrar no internato agora, a gente Isso é não sabe não. E é importante, inclusive. Mas eu acho que acaba que a gente, com o tempo, com a experiência, acaba percebendo que sabia mais do que realmente achava, não é isso? Geralmente sim, até porque você vai aprendendo mais também. Perfeito. Agora, esse é um sentimento muito perigoso, sabe? Agora, por muito tempo, eu não percebi isso. Mas agora eu tenho o quê? Tenho 6 anos de formado, vou fazer em novembro 6 anos de formado, aí já começa a bater uma coisa em mim que eu achei que nunca ia acontecer. Que acontece de forma involuntária, quando você percebe, realmente dá um gatilho na cabeça para você dizer, opa, vamos pisar no freio. Que é o fato de você achar realmente que sabe demais e não precisa de ajuda. Já aconteceu comigo de um paciente estar assim, assado, beleza, estou tocando aqui e tal, é isso. Aí de repente dá aquele estralo, tipo, poxa, peraí, mas será que é isso mesmo? Aí o colega lá falou outra coisa, será que ele não está certo, sabe? E aí você para e rediscute o caso e você vê que, pô, realmente eu estava errado. Eu achei que sabia demais aqui e, na verdade, eu me enganei no meu julgamento. Então, assim, uma hora, isso chega, pessoal. A gente sai de um extremo para o outro. A gente sai do extremo de achar que não sabe de nada ao extremo de achar que sabe de tudo. É aquele efeito Dunning-Kruger, né? Exato, perfeito. Isso. É involuntário. Não tem como você fugir disso, tá? Não só na medicina, em várias coisas da vida, né? Faça um teste aí, pergunte para os seus colegas, né? Vocês consideram o motorista acima da média? Ok. Certo. Vocês consideram o motorista acima da média? Seja sincero. Eu não me considero nenhum motorista, eu tenho carteira e é um perigo Certo. ter essa carteira. Vocês consideram o motorista acima da média? Abaixo da média. Vocês estão Eu pegando fico meu exemplo. difícil, Ó, na vida real, se você perguntar de forma randômica... Não, mas assim, meu ponto é, se você perguntar de forma randômica na rua, se você acha que é um bom motorista, coisa de 80% vai falar que sim, que se considera acima da média. Pô, como é que 80% está acima da média? É uma improbabilidade estatística. Não tem como, Não né? ou melhor, uma impossibilidade estatística, né?
Dunning-Kruger, tá ligado? Você é cego para as áreas onde você é incompetente. É fato, não tem como negar isso. Então, qual é o meu ponto então? Como fugir do Dunning-Kruger? Feedbacks. É você ter uma relação sincera com seus colegas e pedir para alguém, se você passar do ponto, chegar para você e dizer, cara, peraí, pensa direitinho, que aí cabe a você realmente reconsiderar e, ao discutir, repensar suas atitudes. Para mim, esse é o melhor caminho de você fugir do Dunning-Kruger. É você pedir para alguém, sempre discutir, né? Sempre estar discutindo com alguém e também ter uma relação sincera com os colegas ao ponto do colega poder chegar para você e dizer, bicho, para que eu acho que não é esse o caminho. Esse efeito aconteceu comigo na faculdade e uma posição que parece a posição do médico recém-formado, só que é diferente. Eu virei monitora. Quando eu passei, eu achei que eu era um cara. Eu achei que eu sabia tudo do assunto que eu passei na monitoria, até que alguém me fez uma pergunta que eu não sabia responder. Na verdade, eu não sabia nem para onde ia. E aí eu falei, cara, talvez eu não seja tão incrível assim. Talvez eu realmente não saiba, não sei esse assunto. Eu acho que eu sei, mas eu não sei. E aí, ao longo do tempo, por acaso, depois, lá no finalzinho da minha monitoria, um outro aluno me fez a mesma pergunta. E nesse dia eu respondi com tanta tranquilidade, com tanta clareza, que eu me impressionei que eu sabia responder. E aí eu vi, tipo assim, isso é o aprendizado para mim hoje. Exatamente, esse é o ponto. Esse é o verdadeiro aprendizado. Exato. Uma coisa é ler um capítulo e achar que sabe. Outra coisa é você ser confrontado com o que você realmente sabe. Exato. E aí é isso que te molda. Essa é o que forma aquela casca lá que você me falou no começo da entrevista. Eu tenho um tio que é médico, que ele é muito assim, fissurado no negócio de residência, né? Eu e meu primo chega aqui também, ele quer que a gente passe a residência e fica fazendo pergunta pra gente. Aí ele manda a gente estudar um tema, eu estudo, respondo questão, não sabia de tudo. Quando ele chega perguntando pra mim algum caso, assim, eu travo assim, fico, não sei, a pessoa trava, a pessoa acha que sabe e acaba não sabendo, né? Mas a questão é diferente do que atender, né? Totalmente, é outra coisa. Cara, internato é muito isso, porque assim, você até tem os conhecimentos ali, tá nas caixinhas, né, como você falou, mas você não sabe também conectar aquilo. E assim, muitas vezes, eu acho que o interno e o recém-formado também, muitas vezes sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. É verdade. Não sabe lidar com a equipe, né, que é uma coisa que a gente não trabalha nada durante a faculdade. É verdade. Não sabe trabalhar junto ali. E aí, quando chega na hora, você trava por qualquer besteira, né? Então, por exemplo, sei lá, tem uma parada, você tá lá, você é um médico recém-formado. Aí você vai lá, tem que fazer o protocolo, tudo certinho, vou desfibrilar o paciente. Como é que usa o desfibrilador? Como é que liga? Começa por aí, né? São tantos joules. Como é que liga? A gente está estudando ventilação mecânica. A gente aprende por fluxo, por volume. Eu fico, bicho, como é que eu vou chegar lá? Vou instalar? Como é que eu vou fazer? Ligar como é que liga? aparelho? Onde é que conecta? Como é que né? testa? Tá entendendo? Não sei. Realmente. Pô, Eu descobri recentemente, claro, acontece passar vergonha no plantão, você aprende e passa vergonha uma vez para não passar outras. Eu descobri que tem que ligar na tomada alguns desfibriladores. Aí liga o desfibrilador e eu clicando, liga o desfibrilador. Aí eu, Tá tomada. na assim. tomada. Desculpa. Liga o desfibrilador. É verdade. É assim mesmo, né? E eu acho assim que isso daí é um ponto a melhorar em qualquer formação médica. O pessoal, aqui na Unit, até onde eu sei, uma coisa muito boa é o OSCE, né? Acho que você passou por ele, não foi, Felipe? Passei. Pronto. E vocês devem passar no internato, né? Que é aquelas simulações em manequins, no dia a dia. Se for bem feito, vocês vão ter que fazer isso. Vocês vão ter que ligar o desfibrilador, vocês vão ter que ligar o ventilador mecânico, vão ter que configurar lá, sabe? Porque é nessa hora onde você é confrontado com o que você não sabe. Quais são os melhores cursos hoje em dia que são obrigatórios para qualquer médico? A TLS, a CLS e o PAUS, né? É o curso básico assim para quem quer dar plantão em emergência e até quem não quer, porque assim, a emergência não escolhe, né? A emergência acontece no avião, que é médico a bordo, você tem que ir. Obrigação legal. Exato. Agora, por que esses cursos são os melhores? Porque eles fazem isso. Você só é aprovado, você só recebe o certificado ao passar em uma prova prática, onde você tem que tomar essas funções, de ligar o desfibrilador, de chocar, de ligar o ventilador mecânico, de indicar a dose exata, de fazer um julgamento clínico naquele cenário que foi proposto para o manequim. Então, é isso que, de fato, faz você crescer. E por sinal, né, se vocês querem uma dica aí recém-formados, junta R$1.500, eu paguei isso, deve ser mais hoje, deve ser uns R$2.000 ou R$2.500. Mas assim, junta um dinheiro nessa faixa, ao longo da sua faculdade, para você, quando estiver perto de se formar ou assim que se formar, pagar um curso de ACLS. Vai ser o dinheiro mais bem gasto de toda a sua formação. Vão por mim. No dia que vocês fizerem, a cabeça de vocês vai explodir e vai dizer assim, tipo, poxa, todo mundo tem que fazer isso. E realmente é necessário. Deveríamos ter isso na faculdade, deveríamos ter isso no internato.
isso deveria ser obrigatório na formação médica. Se não acontece isso, não é culpa do paciente que vai chegar em parada para você. Então a gente tem que correr atrás e adquirir esse conhecimento teórico-prático. Quem escolheu estar lá é a gente, né? Então a gente tem que se preparar para estar lá. Exato. Então a gente queria perguntar justamente isso. Para o plantão, quando a gente vai dar o plantão, o que é que a gente precisa chegar sabendo? O que é obrigatório a gente saber? Boa pergunta, Pedro. Já vou tranquilizando o coração de vocês que a maioria das coisas pode ser consultada, inclusive pedir opinião para um colega, tá? Dá tempo. Eu diria que só tem basicamente 2 coisas que não dá para você consultar ninguém. Aliás, 3, arrisco dizer 3, que realmente tem que estar na sua ponta da língua. Parada cardíaca, porque não pode haver nenhum atraso, você realmente tem que saber reconhecer e tomar as medidas necessárias do protocolo de RCP, e o curso ACLS ensina isso. Outro ponto em que tem que estar na ponta da língua também, que não dá tempo de você galinhar, é a intubação, pelo menos a sequência rápida, porque muitas vezes você tem que pelo menos iniciar lá o procedimento, senão o paciente morre. E a outra coisa é a anafilaxia. Isso realmente você não pode comer bola. Isso são as ações que você tem que estar, de fato, na ponta da língua. As medicações, as doses, os passos, tá? Não dá para se atropelar nisso não. Isso são urgências extremas. Daria para encaixar uma quarta aqui, que seria o atendimento inicial politraumatizado, né? De fato, você tem que saber fazer o ABCD do trauma e assim saber garantir uma via aérea, saber pelo menos fazer a punção de alívio no pneumotórax hipertensivo, né? As medidas salvadoras imediatas. Então, assim, meu conselho para o recém-formado é esse. Cara, se tiver de estudar bem uma coisa, ter uma coisa na ponta da língua, RCP, né? O protocolo de parada cardiorrespiratória, o ABCDE do trauma, a anafilaxia e a intubação de sequência rápida. E agora que eu falei, lembrei de outra. Tudo. Não, mas essa realmente é importante. Arritmias, critérios de instabilidade, tá certo? Você tem que reconhecer se uma arritmia ela é estável ou instável, porque se ela for instável, você tem que tomar as condutas imediatas. Seja fazer um choque, uma cardioversão elétrica no paciente, seja passar um marca-passo transcutâneo numa bradiarritmia. Então, esses são os temas que eu recomendo que você foque, domine, treine, caso queira pegar um plantão de emergência ou até passar a visita numa enfermaria, porque pode ser que você seja o médico mais próximo a reconhecer um cenário extremo desses. Perfeito. Então, tem que estar pronto. Doutor, eu queria saber, assim, a gente comentou um pouquinho sobre a postura que o senhor teve como recém-formado, de pedir ajuda, de estar ali conversando com os seus colegas. Mas a postura do recém-formado contra a equipe, como é que o senhor acha que desenrola isso? Principalmente daquele recém-formado que tem que pedir ajuda a alguém, porque eu não sei como faz, eu não sei aonde pega isso, eu não sei onde é que tem isso. Como é que se deu isso para o senhor? Ótima pergunta, Amanda, de verdade. Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar nosso coração e assumir que sou recém-formado. Não sei. Então, seja humilde, cara. E assim, desapegar daquela sensação horrível que vão me julgar, a enfermagem vai achar que eu não sei resolver, vão achar que eu não dou conta, não sei o que, sabe? Cara, desapegar disso, simplesmente vai e só pensa em fazer o melhor para o paciente, tá? De maneira rápida e eficaz. Acho que o maior problema que eu tive quando me formei não era nem a questão de saber o que fazer ou não fazer, sabe? Era mais a questão de tentar ser eficaz. Porque assim, o plantão não para você pensar naquele paciente que você está tendo agora. Ao mesmo tempo que você está raciocinando agora, seja um caso simples ou complexo, está chegando outro, e está chegando outro, e está chegando outro. Então você tem que saber gerenciar o ritmo do seu atendimento, dos pacientes e tudo, sabe? Então assim, desapega disso que você não é o cara agora, está muito longe disso, sabe? Deixa o pessoal julgar mesmo, deixa a galera pensar o que quiser, sabe? Só pense em fazer o melhor que você puder pelo seu paciente. Porque isso o pessoal sabe reconhecer. Eu já ouvi de enfermeiros experientes falar isso. E, chego lá, doutor fulano, coitado, né? Está começando agora, mas assim, é um cuidado tão grande dele, ele fala tão direitinho com os pacientes, dá para ver que ele está preocupado, que ele quer melhorar. Então, assim, se você estiver nesse caminho, está no caminho certo. Em vez de ficar se martirizando por achar que está sendo julgado, por achar que a galera acha que você não está dando conta, sabe? Até a gente fica assim, nesse receio, eu vou dar plantão em dupla, porque a equipe vai pensar da gente, sabe? Que a gente precisa... Deixa pensar, né? Deixa pensar, não vergonha nenhuma em você começar pedindo ajuda, de verdade mesmo. E assim, o importante, pessoal,
valoriza muito mais boa relação interpessoal do que, de fato, conhecimento técnico-científico. Você já deve ter ouvido vários exemplos aí, de tipo, doutor fulano sabe muito, mas é um porre, é uma carne de pescoço, ninguém aguenta ele, o que não falta é isso, né? E às vezes, velho, eu vejo isso, tem tanto colega que faz cada besteira. Mas o cara é tão legal, o cara é tão bacana, sabe? Deixa no meio tão leve que você passa até pano, fica, Então, o paciente nem percebe também, entendeu? Acontece muito mesmo, pessoal. Cada besteira, tratamento completamente errado para enxaqueca, completamente desatualizado para tal condição, sabe? Escolha de antibiótico bizarra, mas o paciente sai tão satisfeito, falou, aquele é médico bom, viu? O menino me examinou, me olhou todinho e tudo. Aí, inclusive, você vai dizer que está errado? Não, né? Você cala a boca e fala, não, realmente, né? É um cara muito cuidadoso. Você pode até, depois, se tiver um colega e tentar dar um toque, né? Dizer, fulano, você viu que saiu tal protocolo? Começa assim, né? Mas, assim, note que as pessoas, no geral, se importam muito mais com a maneira como você trata elas do que, de fato, com o que você sabe ou não sabe. Entendeu? Então, assim, também não é pra você virar uma picareta, né, velho? Mas, sim, com certeza. Mas, assim, pensa o seguinte, pô, eu posso não saber agora tudo, mas eu vou compensar, né? Tratando as pessoas bem, sempre você tem que tratar as pessoas bem. E o principal, não descontar a sua frustração dos seus colegas. Também já passei muito por isso. Tipo, um paciente lá que eu me dedicava muito, eu dava o sangue pelo paciente e o paciente evoluía mal. Por quê? Porque alguém da equipe não conseguiu o material em tempo hábil. Eu vou fazer o quê? Vou descontar toda a minha frustração dessa pessoa? Tipo, dizer, esse paciente morreu por sua culpa. Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa, cara. Entendeu? E eu sei que dá vontade, dá muita vontade mesmo. Mas, assim, você está errado em pensar isso, velho. Até porque, será que essa pessoa não conseguiu material a tempo porque você estava botando muita pressão nela que ela travou? Entendeu? Acontece isso. Se você, na emergência, você tem que aprender a pedir as coisas com educação, né? Você deve cobrar urgência, mas você não pode dizer, bora, pega. Vai, meu filho, tá morrendo o paciente, vai. Eu já vi um médico fazer isso. Um paciente lá na vermelha e o médico lá, em cima do técnico. Bora, meu filho, pega o acesso, vai. Bora, sobe o paciente, bora aí. Tá morrendo, viu? Bora, vamos lá. Você não vai fazer nada. Meu amigo, como é que o cara vai conseguir, entendeu? É horrível, velho. Então, assim, tem que dizer, pessoal, vai tentando pegar acesso aqui, tá? Pela urgência, você também, velho, chega mais. Tenta pegar acesso no outro braço, tá? Enquanto isso, já vai separando tal medicação. Você aí, vamos monitorizando. E eu faço o quê? Vou pegar o umbu. Pego o umbu e boto no, sabe? Assim você vai distribuindo, aí a equipe vai ficando à vontade e vai ganhando confiança. Perfeito. E com o tempo, acho que com essa prática, a pessoa vai pegando jeito, cada uma vai funcionar um entrosamento. Isso, né, daqui. Exato. Uhum. Até para manter esse ambiente de colaboração mesmo, né? E Exato. proatividade também. Uhum. E, assim, outra coisa importante nesse sentido a gente tem que fugir da mediocridade, mesmo, sabe? O que eu quero dizer com isso? Vários serviços que eu já trabalhei, a galera da emergência parecia que não era nem emergência, porque eu não estava acostumada a pegar acesso central na emergência, entubar nem nada. A lógica da galera é despacha logo. Despacha ou para UTI, ou para HGE, ou para qualquer lugar, se livra da bomba, entendeu? A lógica é essa. E aí cabe a você, né, se você, ao trabalhar, nota que é essa cultura do serviço, mudar essa cultura. Dizer, não, pessoal, peraí, a gente está aqui para salvar vidas. Não adianta esse paciente que eu estou atendendo agora, instável, meter numa ambulância e pisar para HGE. Ele vai morrer no caminho e a culpa vai ser nossa. Não é minha, é nossa, entendeu? Então, vamos lá, bota aí na emergência, pega acesso nele, vamos entubar o paciente. Doutor, mas aqui ninguém entuba não. Mas no meu plantão entuba, se não entubou, vai aprender agora, bora. E assim o pessoal, aos pouquinhos, você vai mudando a cabeça através de exemplos. Às vezes fica até o costume da equipe já vir com esse padrão. Cultural mesmo, acontece muito em vários locais. Você tem que mudar as pessoas pelo exemplo, porque aí quando as pessoas... Isso aconteceu, eu diria, na minha primeira intubação. Eu estava em uma determinada UPA, e assim, na época, a HGE era até porta aberta, a lógica era despacha para HGE, despacha logo. Cara, aí eu disse, não, o paciente está mal, está instável, ele precisa ser entubado, senão ele vai morrer antes mesmo de tirar no HGE. Vamos entubar. E assim, eu nunca tinha entubado sozinho na vida. Mas aí, já me preparando, como eu aconselhei vocês, né? Eu pensei, não, eu vou fazer exatamente como está no protocolo do livro. Sequência rápida da intubação, aqueles 7 P's, preparar, pré-oxigenar, etc e tal, sabe? E a equipe de enfermagem, meu Deus, não. E aí depois eu entendi por quê. A equipe de enfermagem, ela estava acostumada a ver os pacientes que eram intubados a pararem.
ou durante ou após a intubação. Então já estava todo mundo tenso com isso. E aí se for parar, não vai ser por falta de cuidado. Vamos fazer o protocolo como manda o figurino. Fiz. Cara, foi uma intubação extremamente tranquila. Deu tudo certo, o paciente ficou lisinho, entendeu? E foi aí que eu percebi, eu senti na prática o quê? Até me arrepio de lembrar. Que se você faz as coisas conforme os protocolos mandam, você não vai acertar sempre. Mas você vai acertar em praticamente 90% dos casos, cara. E o pessoal vai reconhecer isso. E vai valorizar quando você disser, vamos intubar aquele paciente. Na segunda vez ninguém vai nem pestanejar. Porque sabe que com você o negócio flui, aí pronto. Até engraçado que a galera falou, doutor, suas intubações são tão tranquilas, quando a pessoa vai intubar aqui, isso é uma baraceira. Então, assim, pessoal, a gente tem que competir com nós mesmos, tem que tentar ser melhor do que ontem. E nunca se conformar porque, intubei. Tá, mas intubou como? Usou a droga errada, o paciente ficou hipotenso, o paciente parou na intubação, depois voltou, agora quando sai do tubo, vai sair todo sequelado. Foi um sucesso a intubação? Não. Entendeu? Então, siga o protocolo. Pré-oxigênio, estabilize o paciente, a pressão dele antes de intubar, sabe? Que aí você vai ver que no final dá certo. E puxando uma coisa bem interessante sobre isso que o senhor falou, procedimentos, né? Para a gente interno meu Deus, procedimento. Como é que o senhor, assim, de prática, o que é que o senhor diria, assim, para um recém-formado? Como manter a calma? Porque a calma eu acho que é a chave para isso tudo, né? Sem dúvida. Olha, uma primeira coisa que eu acho que tem que ser falada. YouTube é um ótimo professor. De verdade. Cara, eu aprendi muito mais assistindo vários vídeos no YouTube de procedimentos do que em uma aula perdida na faculdade ou outra, sabe? Então, assim, o fato de você ver lá alguém pegando o acesso central, várias pessoas diferentes, vários vídeos diferentes, intubando, fazendo cardioversão elétrica e tudo, isso daí te condiciona a, na hora H, lembrar dos passos, sabe? É um treino constante e muito útil mesmo. Isso daí já te traz muita tranquilidade. O senhor fazia isso já no internato? Fazia. No internato. No internato e também ainda mais depois de formado. Uhum. É um ótimo professor mesmo, cara. Pô, trocar sua gastrostomia e aprender no YouTube. De verdade. Eu vi que era tão simples, pô, eu já peguei central, entubei e tal, eu não vou saber esvaziar uma sonda e passar uma nova, entendeu? Uhum. Então, assim, talvez seja até chocante para quem está ouvindo isso, né? Verdade. Mas é verdade no sentido que a medicina é muito ampla. E quando você está na faculdade, no internato, às vezes você não tem a sorte de chegar todo tipo de paciente para você. Então, muitas vezes, você vai ter que somar as experiências que você tem com outros procedimentos para aplicar um determinado procedimento que você nunca fez. Claro que eu não estou dizendo para você dar uma de louco e fazer uma neurocirurgia no meio da UPA, né? Do tutorial, né? Como operar. Como abrir o crânio. Trepanação, para onde vai? Não. Você tem que, por exemplo, vai lá, exemplo aleatório. Amanda, digamos que você, infelizmente, por mais que você seja esforçada e tudo, você nunca teve a oportunidade de passar um central na sua vida de acadêmica. E aí chegou um paciente para você na UPA, por exemplo, com hipoglicemia, que ninguém conseguiu acesso venoso. Só tem você, como médica lá, é o profissional mais habilitado para salvar aquele paciente com um procedimento que você nunca fez. O que você faria nesse cenário, Amanda? Aí você, primeiramente, respira fundo e pensa com bom senso. Pô, nunca peguei um central. Eu vou tentar pegar na subclávia ou na jugular e arriscar fazer o pneumotórax? Qual é o sítio mais seguro? A femoral, né? Porque aí eu posso furar, entre aspas, à vontade, que eu não vou fazer uma iatrogenia grande no paciente. Aí pronto, lá você fura, até, veio sempre venoso, ótimo, vou tentar passar o fio guia. Passou o fio guia, né? Aí você lembra, eu estudei milhões de vezes que é para segurar o fio guia, para o fio guia não entrar todo e não ir lá para dentro do paciente, né? E assim por diante. Assim você faz os passinhos e pronto. Quando você vê, você salva o paciente, entendeu? Outro exemplo, crico de urgência. Vocês acham que a pessoa sai proficiente em fazer uma crico de urgência na intubação? Ninguém, cara. Se tem um colega que fala pra você, não, sou especialista em fazer crico de urgência, já fiz mais de 100. Mim, pelo amor de Deus. Não, você fica com medo, você fica, meu filho, você não sabe intubar não, pelo amor de Deus, porque é a coisa mais rara do mundo. Cirurgia de cabeça e pescoço, às vezes passa a vida inteira e nunca faz uma, entendeu? Faz 1000 traqueostomias, mas nunca precisou fazer uma crico de urgência. Então, assim, sempre vai ter um procedimento ou outro que você nunca deu sorte de fazer, e aí cabe a você a correr atrás e na hora H tomar a decisão mais lógica e mais segura para o paciente, entendeu? Rodrigo, até assim, falando muito do que a gente já comentou, né? Dessa parte de, por exemplo, tem um procedimento que está muito desorganizado, ou então essa parte de colaboração da equipe mesmo, até de gestão do plantão. O que é que a gente deve fazer nesse momento de organização do plantão, né? Por exemplo, a gente vê muito médico pegando uma folhinha, colocando o nome dos pacientes ali, ou até mesmo antes do plantão, né? O que é que a gente deve fazer para garantir que seja um plantão mais tranquilo possível? Perfeito, Felipe. Também outra pergunta excelente, tá?
Ó, o plantão pode ser o plantão mais caótico do mundo. Se você for organizado, você consegue dar conta, tá? Então, assim, primeira coisa, óbvio, manter a calma e definir prioridades. Quando eu digo definir prioridades, é definir mesmo, porque pode ter certeza, o tempo todo vai estar alguém gritando: doutor, o paciente está assim, doutor, o paciente está assado, doutor, o paciente pode fazer isso, doutor, o paciente quer comer, doutor, o paciente está com dor, doutor, não sei o quê. Cabe a você, digamos assim, o chefe daquele setor do plantão, organizar a casa. Então você diga: pera aí, calma, entendeu? Mas doutor, assim, calma, tá instável, tá morrendo, a pressão tá caindo? Não, então vamos organizar a casa primeiro, tá? E o pessoal vai ficar com raiva de você, vai dizer: mas não sei o que, esse médico aí também, não sei o que. Você, calma, tô organizando a casa. E aí você passa lá, um por um, olha os pacientes um por um, olha logo se tem alguém morrendo, que é a sua prioridade. Se estiver morrendo, você vai lá e toma as providências para a pessoa não morrer naquela hora, pronto. Tem ninguém morrendo? Beleza. Aí agora você já pegou o nome de todo mundo, né? Já sabe o leito que está já tem noção do diagnóstico de cada um, né? Aí agora você tem condições de definir prioridade. Cuidado para não se atropelar, pessoal. Uma coisa muito comum é: doutor, o paciente está com fome, o paciente quer comer. E aí se você for desavisado e você fala: libera logo para ele. Aí quando você vira, o cirurgião chega para você: puto, meu amigo, era uma apendicite, eu ia operar ela agora, você deu de comer. Entendeu? Sabe? Então assim, cuidado. Lembre-se que tudo que você fizer, até uma dipirona, pode ter consequências desastrosas. Então primeiro conheça os casos direitinho, antes de sair por aí liberando dieta, antes de sair por aí passando remédio, ou então passando remédio porque o enfermeiro ou um técnico falou. Porque assim, com certeza, se eles fazem isso é porque estão bem intencionados. Mas a gente precisa lembrar que enfermeiro e técnico de enfermagem, fisioterapeuta, qualquer outro profissional, ele não tem a formação médica para poder entender, né, a real indicação e contraindicação de determinadas medicações. Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo. Exemplo besta. Uma vez um técnico estava falando para mim: rapaz, eu nunca passaria Plazil com meus pacientes, se eu fosse médico. Plazil é uma medicação ultrapassada. Isso daí não existe. O paciente passa mal com Plazil e tudo. E chega lá os pacientes com enxaqueca, onde o Plazil é uma ótima medicação. É o que tem mais evidência. Né? Não só a evidência, realmente funciona. É uma medicação, assim, antiemética de primeira linha, tem até efeito imunomodulador da dor também para o paciente. Aliás, modulador álgico para o paciente. E aí eu vejo a galera passar o quê? Tramal e Nozedron, a pior combinação possível, sabe? Porque são mais modernos. Não, sério, incrivelmente assim, entendeu? Aí eu vou dizer o quê? Vou chamar ele de broco? Não, cara, não é a formação dele. É a formação de quem? Nossa, quem tem a obrigação de saber disso é a gente. Então o que a gente vai fazer? Ignora, entendeu? E passa. Se ele achar o que ele achar e tal, cara, só não falando isso na frente do paciente, desmoralizando o médico, entendeu? Que seria muito antiético, vindo de qualquer profissional. Deixa ele pensar o que ele quiser. Até porque, cara, você não está lá para ser professor de ninguém. Claro que se a pessoa tiver interesse e disposição, né, ela conversa com você e se explica. Não, cara, não é questão de ser ultrapassado, novo ou não. É questão de que, nesse cenário, realmente é a melhor medicação. E se você aplicar ela devagar, o paciente não vai passar mal. O paciente tende a tolerá-la muito bem, entendeu? Então, você tem que ir por esse caminho. Tem que saber que, quer queira, quer não, cada um tem uma responsabilidade. E você tem que ter muito cuidado para não cruzar a linha e fazer coisas porque outra pessoa que não é médica está indicando. Porque no final, se der ruim, vai cair na sua conta. Perfeito. Entendeu? Então, mudando de assunto um pouco, o doutor Rodrigo, ele faz parte do Papo de Clínica, né? Então, como é que surgiu? Qual a origem? Fala logo, sou muito fã. Então, eu sigo há muito tempo. Eu também, sou muito fã. Assim, que fique claro, eu não sou fundador do Papo, nem nada longe disso, tá? Sou um editor associado. O Papo de Clínica, ele é uma página, só uma página no Instagram inicialmente, que agora expandi para podcast. Ele foi fundado pelos médicos Dante Raglione e Rafael Franco. Na época, eles eram residentes da USP, de Clínica Médica. Depois o Rafael se especializou em oncologia e o Dante se especializou em medicina intensiva. Hoje, o Rafael voltou para Natal, onde é a terra natal dele, e ele trabalha como oncologista. E o Dante trabalha como intensivista no ICESP e outros serviços também. E aí, a criação da página veio dessa vontade daí, de tentar aumentar o nível da medicina no Brasil mesmo. Democratizando discussões clínicas, casos clínicos, que antes eram restritos apenas às grandes escolas. E aí, eles traziam no Instagram de forma prática, né, de maneira a bater mesmo um papo com outros médicos do Brasil inteiro, né, e estudantes também, sobre casos mais complexos, casos mais interessantes, artigos novos, discussão de artigos
de protocolos novos e assim por diante. E aí, com o tempo, a página foi crescendo, aumentou a demanda de posts e eles começaram a chamar pessoas de outras áreas, né? Cardiologistas, emergencistas e até mesmo, na época, eu, né, recém-formado, para ter uma visão bem plural da clínica médica. E assim, cada um contribui de uma maneira, fazendo posts da sua área de atuação, por mais que a área de atuação não seja simples, seja só uma OPA, porque, quer não, tudo tem a agregar, né? A pessoa que fica só na oncologia, uma hora esquece como tratar a anafilaxia, se não vive muito isso, né? Da mesma maneira que eu jamais saberia passar uma quimioterapia. Então, a gente, essa visão plural do Papo de Clínica permitiu que a página crescesse e tivesse o alcance que ela tem hoje, a ponto de criar também um podcast. E assim, a gente sempre tenta mirar nisso, sempre tenta democratizar o ensino médico, sempre tenta trazer para geral, de maneira didática, de maneira simples e prática, um real papo sobre assuntos da clínica médica. Muito legal, inclusive esse papo agora que a gente teve com o Dr. Rodrigo. Muito legal. Muito obrigado, Dr. Rodrigo, foi excelente. Excelente. Acho que é o episódio para o recém-formado, para quem está agora se formando. Não dá para começar sem escutar esse episódio, gente. Perfeito. Então, Felipe, quer deixar alguma mensagem final também? Realmente é uma grande satisfação ter o Dr. Rodrigo, né? Assim, tive a oportunidade de acompanhar ele algumas vezes, na UPA mesmo, primeiro plantão de UPA, e realmente é o que ele falou. Algumas coisas eu peguei muito com ele, né? Então, o cara é extremamente organizado, e eu acho que é muito disso, né? Recém-formado, ele tem que aprender, assim, a ser organizado, a manter a calma, e fazer isso progressivamente, né? Então, indo passo a passo e acabar não se atropelando, né? Porque quando a gente chega no internato, por exemplo, né? Tá muitas vezes vendo a primeira vez ali uma parada, uma intubação, e aquela afobação toda, mas assim, manter a calma e vai dar tudo certo. Isso aí. Tu, Rodrigo, deixa um agradecimento final, mensagem, quer mandar um beijo pra alguém, um abraço, arroba do Instagram. Agora, dica final, Agora, aí, dica final, uma frase final, um livro, um filme, algo assim do gênero. Um beijo pra minha noiva Rosana, te amo. Pessoal, indicação, a mais óbvia é o Papo de Clínica, por favor. E o último conselho final você que está se formando, tenta acompanhar alguém da sua confiança aí em algum serviço. Muitas vezes você vai ter um aprendizado num plantão que você fez extra bem maior do que você teria em qualquer aula prática oficial da faculdade, da residência, sabe? Você só tem a ganhar ao fazer isso. Boa. Excelente. Muito obrigada, doutor, mais uma vez pela sua participação. Lembrei agora, Não? tem um livro que eu quero recomendar, que chama A Estratégia da Lagartixa. Tá. Vão por mim, leiam esse livro, vocês não vão se arrepender. É um médico que escreveu, não vou dar mais spoilers não. Tá. Simplesmente leiam esse livro e se surpreendam. Qualquer coisa que eu falar, spoiler, e Anota assim, aí, vale anota muito a aí, pena. Juliana. Você que está se formando, lê esse livro. A Estratégia da Lagartixa. Perfeito. Perfeito, fica a dica. É pequenininho, você lê rapidinho ele, de verdade. Muito obrigada, então. Queria agradecer muito a nossa equipe, a equipe do CCS, a equipe do Dipirone que estão aqui nos bastidores. Agradecendo principalmente as pessoas do Márcio na edição, o Robson na gravação, o Martinho também na gravação e o Beno aqui com a gente na gravação. Muito obrigada. Galera, na dúvida, Dipirone Dipirone Cast. Valeu.